Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula mestre da Escola Bíblica Dominical aqui do Teologia 24 Horas. Hoje a gente vai mergulhar fundo na lição 10, que fala sobre a missão dos discípulos de Cristo. Este nosso encontro, como você já sabe, foi feito para te ajudar no planejamento da sua aula, te dando aquele suporte pedagógico, didático e, claro, teológico que faz toda a diferença. E para deixar nosso estudo bem organizado, a gente vai caminhar por 4 pontos principais, tá bom? Primeiro, vamos entender por que a missão é divina e, principalmente, urgente. Depois, vamos olhar bem de perto para o exemplo perfeito que temos em Cristo. No terceiro ponto, a gente encara de frente o custo do discipulado e, para fechar, vamos focar no que interessa, como colocar a missão em prática no nosso dia a dia. Vamos nessa? Ok, vamos começar do começo. A primeira coisa, isso aqui é fundamental que a gente precisa ter em mente, é que a missão não é uma invenção nossa, não é uma iniciativa humana. Ela nasce, na verdade, do próprio coração de Deus. Se a gente olhar para o ministério de Jesus, desde o primeiro momento, a proclamação do reino era a prioridade número 1. Lembra de Marcos 1,15? Arrependei-vos e crede no Evangelho. É direto ao ponto. E bem no centro dessa proclamação, a gente encontra essa palavra grega euangelion. Essa palavra é de uma força tremenda. Não é só um bom conselho, sabe? Ou uma filosofia de vida legal. Não. São boas novas. É o anúncio oficial, a notícia gloriosa de que Deus fez alguma coisa em Cristo para oferecer salvação a pecadores. É o poder de Deus em ação. Isso já nos joga direto para o nosso primeiro ponto. A nossa missão, o principal, a prioridade máxima de qualquer discípulo é anunciar o Evangelho. Mas por quê? A resposta é simples e séria. Porque toda a humanidade vive debaixo de uma sentença, e o Evangelho é a única resposta de Deus para isso, a única rota de fuga dessa realidade. Olha, o apóstolo Paulo conseguiu colocar essa verdade em palavras de um jeito que até arrepia. Esse versículo de Romanos não deixa a menor dúvida. O Evangelho não é uma ideia bonita, uma história. É o próprio poder de Deus para transformar vidas, para resgatar, para salvar. É por isso que proclamar essa mensagem é tão urgente, é vital. Agora, se liga nessa analogia fantástica que você pode usar na sua aula, inspirada lá no livro de Esther. Pensa no decreto de Amã como o decreto da morte, que é a sentença do pecado que pesa sobre todo mundo. O Evangelho, então, funciona como um novo decreto real, um decreto de vida que não apaga o primeiro, mas oferece um caminho de livramento através de Cristo. É genial, não é? E o jeito que a gente anuncia essa mensagem também faz toda a diferença. O verbo grego que a Bíblia usa é kerisso. Isso significa proclamar como um arauto. Sabe, aquele mensageiro oficial do rei. A gente não está dividindo uma opinião pessoal ou uma esperança vaga. A gente está entregando uma mensagem oficial, urgente e com autoridade, que vem direto do Rei do Universo. Então, para a gente amarrar bem as ideias deste primeiro tópico, a missão, em resumo, é uma continuação direta da obra que o próprio Cristo começou. E em que ela consiste? Em anunciar o Evangelho, as boas novas, e em fazer discípulos, ou seja, formar seguidores de verdade, comprometidos com Jesus em todas as nações. Simples assim. Vamos avançar então para o nosso segundo ponto, que, na minha opinião, dá o tom para todo o resto. A nossa missão não é baseada só em mandamentos que a gente recebe, mas no exemplo vivo do próprio Senhor. Jesus não é só nosso mestre, ele é um modelo perfeito, o padrão que a gente deve buscar imitar em absolutamente tudo. Esse versículo aqui é a chave de tudo. Presta atenção. Jesus estabelece uma conexão direta, inquebrável, entre a missão que ele recebeu do Pai e a missão que ele agora confia a nós. Nós somos enviados com o mesmo propósito, com a mesma autoridade e, principalmente, com o mesmo amor. Nós somos os representantes comissionados dele no mundo. Tá, mas como era esse padrão de Cristo na prática? A gente pode resumir em 3 pilares que precisam moldar a nossa vida como discípulos. Primeiro, viver em obediência total ao Pai. Segundo, viver com uma humildade radical. E terceiro, viver movido por uma compaixão profunda e, acima de tudo, ativa. Para a gente ter uma ideia da profundidade da humildade de Jesus, a gente precisa olhar para essa palavra grega aqui, doulos. Ela significa escravo, servo. Pensa no impacto disso. Isso mostra de forma brilhante a atitude de Cristo, que, mesmo sendo Deus, assumiu a posição mais baixa que existia, a de um servo, e se entregou por amor a nós. Esse é o nosso modelo de grandeza. E a compaixão dele? A palavra grega aqui é splagnizomai.
E isso não descreve uma peninha distante ou um sentimento superficial, não. É uma misericórdia que vem literalmente das entranhas, um sentimento visceral que te obriga a agir. A compaixão de Cristo nunca foi passiva. Ela sempre o empurrava para curar, para alimentar, para acolher. Então, recapitulando rapidinho esse segundo ponto. Jesus é o padrão. Nossa missão é andar como ele andou. Isso significa imitar a obediência dele ao Pai, a humildade de servo, de doulos, e a sua compaixão profunda e ativa, splagnizomai, por um mundo que está desesperado por esperança. Agora vamos falar sobre a realidade da missão. E aqui a gente precisa ser bem honesto. Seguir a Cristo e cumprir o chamado dele tem um custo. O Novo Testamento é claríssimo sobre isso. Enfrentar desafios, oposição, perseguição, isso não é uma possibilidade remota. É uma certeza para quem decide viver de forma fiel a ele. Jesus deixou uma condição fundamental para o discipulado, e ela começa com essa pergunta que está aí na tela. O que ele quis dizer de verdade quando mandou seus seguidores negarem a si mesmos? Esse é um ponto central para você explorar com profundidade na sua aula. A palavra grega aqui é aparneumai, e o ponto-chave é o seguinte: não se trata só de abrir mão de algumas coisinhas ou fazer pequenos sacrifícios. Significa uma renúncia total. É recusar que o nosso eu seja o centro do universo. É literalmente tirar o nosso ego do trono para colocar Cristo como Senhor de todas as áreas da nossa vida. E essa negação de si mesmo aparece de formas bem práticas, bem concretas. Tomar a cruz todo dia é essa disposição contínua de morrer para a nossa velha natureza. Significa colocar Cristo acima da família, da carreira, dos bens. É exatamente o que Paulo disse, considerar todo o resto como perda, como lixo, diante da grandeza de conhecer a Jesus. Para a gente fechar este tópico, vamos amarrar as pontas. A missão, com certeza, vai envolver perseguição, que em grego é diogmos. Ela exige que a gente negue a si mesmo, aparneumai, e que a gente priorize o reino acima de qualquer outra coisa. E qual é o objetivo disso tudo? O propósito final é glorificar a Deus dando muito fruto, ou carpos, como a gente lê no original. E agora sim a gente chega no nosso último ponto, que talvez seja o mais importante para a semana que está começando. Como é que a gente transforma toda essa teologia em ação concreta? Porque a missão não foi feita para ser só estudada, ela foi feita para ser vivida dia após dia. Essa é a pergunta que tem que guiar a conclusão da sua aula. Depois de todo esse aprendizado, como cada aluno seu pode, de maneira intencional e prática, viver a missão de Cristo nos próximos dias? Chegou a hora de sair da teoria e ir para a vida real. Então, aqui vai um desafio bem prático e direto. Primeiro passo, escolha uma pessoa do seu convívio. Segundo, se comprometa a orar por essa pessoa todos os dias. Terceiro, encontre uma brecha, uma oportunidade para compartilhar uma palavra de fé. Quarto, demonstre o amor de Cristo com um ato concreto de serviço. E quinto, se rolar a oportunidade, convide essa pessoa para um próximo passo na jornada da fé. E agora, um pedido para você que está nos acompanhando. O seu feedback é um verdadeiro presente para nós. Por favor, tira um minutinho e deixa um comentário aqui embaixo dizendo como essa aula mestre te ajudou na preparação para a sua aula do próximo domingo. A gente quer muito continuar melhorando nossas ferramentas para te servir cada vez melhor. E claro, se você quiser ir ainda mais fundo neste ou em outros temas teológicos, acesse gratuitamente o teologia24horas.com.br ou baixe o nosso aplicativo. É só pesquisar por Teologia 24 Horas na loja de aplicativos do seu celular, seja Android ou iOS, e aproveitar todo esse material em texto, áudio, slides e infográficos. Teologia 24 Horas, um jeito inteligente de ensinar e aprender.